Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Giovana, sou aluna de mestrado no programa de Biologia Celular e o meu seminário, né, que a professora Bárbara autorizou a postar para vocês de forma síncrona. Vocês me desculpam, inclusive, que eu não pude estar presente segunda-feira, eu tive problemas pessoais, mas estou trazendo então aqui para vocês aprenderem um pouquinho melhor sobre o transplante de células tronco hematopoéticas, né? Esse nome é cientificamente mais correto de falar, porque a gente vai ver que tem outras formas de transplantar células sanguíneas, né, células tronco hematopoéticas, só que ele é mais conhecido como o transplante de medula óssea. Então, conhecendo melhor, né, a medula óssea, ela é um tecido líquido gelatinoso que ocupa o interior ali dos ossos. Então, ela está acoplada nos ossos chatos, principalmente, como a bacia, né? E ela vai dar origem, né? Ela possui células tronco hematopoéticas, que dá origem a células tanto mieloides, que ocupa megacariócitos, eosinófilos, basófilos, hemácias, monócitos e neutrófilos, como também células linfóides, que são os linfócitos e as células NK. Então, a depender do fator de estímulo, né, diferenciação, essas células tronco hematopoéticas, elas vão se diferenciar entre si. Eu até coloquei para vocês, então, o que cada fator de diferenciação leva, né? Então a gente tem EO, B, E, M, G. Então cada um deles dá origem a um diferente tipo celular. E aí esse líquido, né, que a gente está falando, ele é extremamente importante, porque, né, ele vai dar origem, a gente viu, as células do sistema imunológico e também células que transportam o oxigênio ali, como os eritrócitos. Então, ela é a base da sobrevivência humana, animal, né? Então, o transplante ele surge ali com a importância, principalmente de restaurar a medula óssea, né? Após tratamentos mieloablativos, então, por exemplo, tratamentos contra cânceres para que a gente vai ver como leucemias, mielomas e etc. E também substituindo a medula óssea que elas por si só já tem algum problema normalmente genético, então com a ausência de algumas dessas células necessita também do transplante. Então, como eu disse, ele vai ser utilizado para cânceres hematológicos, então como leucemias, que é um câncer na medula em si, que envolve a proliferação desenfreada de células, né, que pode ser tanto da linhagem que eu citei para vocês, da linhagem mieloide ou da linhagem linfóide, e que pode, essas células totalmente ali com problemas de desenvolvimento, elas vão para a corrente sanguínea. Ou a gente tem também linfomas, que são tumores que são sólidos. Então, eles ficam acoplados principalmente em órgãos linfóides, como o próprio nome já diz, então em linfonodos e baço. E por fim, a gente tem também mielomas, que ocorrem ali, diferente da leucemia, ela vai ocorrer em plasmócitos, então células B principalmente, que aumentam a quantidade, fica ali uma produção de anticorpos desenfreado. Então eu até coloquei aqui para vocês, né, a representação, a leucemia, ela aumenta a quantidade de células, principalmente pode ser mieloide ou linfóide, que tem formações erradas, né, defeituosas. E depois a gente tem também a sua utilização para doenças hematológicas. Então, doenças que não envolvem tumores, mas apresentam ali a ausência de células como eritrócitos, né, ou hemácias, leucócitos, que pode ser ocasionado principalmente por genética, né, então são normalmente hereditárias. Então a gente tem a imunodeficiência primária, ocorre também em anemias aplásicas e mielodisplasias. E aí a gente tem dois tipos diferentes de transplante. A gente pode ter o transplante autólogo, que envolve células do próprio paciente. Então, as células tronco, elas são coletadas do paciente antes de fazer a depressão, que a gente vai ver que esse paciente ele precisa passar por uma quimioterapia ou radioterapia. Então, antes desse procedimento, essas células são coletadas, são armazenadas e depois vão ser reinfundidas no próprio paciente. É um processo
bom, porque evita a rejeição, a gente vai ver, só que pode ser que essas células não funcionem, porque já tem algum problema, então dá problema na pega, que a gente fala que é o quimerismo ali dessas células estarem voltando, migrando ali de volta para a medula e se acoplando ali. E a gente tem também o transplante halogênico, que é um transplante bem mais comum, mas ele vai vir, né, de células de outros pacientes. Então, ele pode ser retirado da medula óssea, né, que é o mais comum, do sangue periférico, que ele está meio que substituindo agora os transplantes de medula óssea, porque a coleta dele é bem mais simples, né? Sangue periférico, então você tira normalmente, por exemplo, para exames, para no sangue mesmo você coleta, processa a célula tirando, então, principalmente células T que já estão maduras para evitar de ter rejeição, e reinfunde e infunde, né, no paciente. E a gente tem também o sangue de cordão umbilical. Só que é muito difícil de conseguir, obviamente, porque você tem que esperar o nascimento de uma criança e normalmente tem menor quantidade de células, células tronco. Então, normalmente é utilizado só para crianças, porque a quantidade de células presentes ali não é o suficiente para o adulto. E a gente tem também o transplante singênico, que é uma terceira opção, só que é muito difícil, porque o transplante singênico só ocorre entre gêmeos univitelinos. Então, ou seja, gêmeos idênticos. É muito difícil porque a gente tem o nascimento de gêmeos idênticos, a cada 1.000 pessoas. Então, ele basicamente não é utilizado, só que ele não tem rejeição, porque como são gêmeos idênticos, a gente não encontra esse problema no transplante. E aí, para ter a infusão dessas células, são aspiradas cerca de 700 a 1.500 ml do líquido ali da medula, na bacia, principalmente como eu tinha citado para vocês. E a gente tem a administração de anestesia ali na hora mesmo, tem 2 opções, ou anestesia geral, que apaga a pessoa, ou só local ali mesmo para fazer a retirada das células. O paciente normalmente é bem simples mesmo o procedimento, então normalmente ele só vai receber depois remédio para dor de pirona comum. E aí depois a gente tem outra opção, que é a retirada do sangue periférico. O sangue periférico, então, você coleta normalmente sangue do paciente. Esse sangue vai ser tratado com fatores de crescimento para ampliar e também tirar as células já maduras para evitar a rejeição, como eu disse para vocês. Então, faz esse procedimento, aplica no paciente e depois você consegue ver se deu certo 4 a 6 dias depois, sendo mais rápido do que os outros métodos. A gente tem também o do sangue de cordão umbilical, que eu citei para vocês. Ele é um processo bom porque ele evita a rejeição. Então, o cordão o sangue, né, coletado logo após do parto, então extraído ali do cordão com uma agulha mesmo, e é infundido no paciente com uma compatibilidade ali. Esse sangue ele possui uma compatibilidade maior, porque as células estão mais imaturas. Então, acaba que evita esse problema da rejeição, só que a gente tem também uma maior vulnerabilidade a infecções, porque a gente não tem células maduras, não tem células de memória ali que vão estar atuando no caso de patógenos, infecções no geral, então acaba apresentando uma maior vulnerabilidade, o paciente precisa ter um cuidado maior e ter um acompanhamento, ele tomar antibióticos corretamente, então ele precisa de um acompanhamento maior. O transplante autólogo não tem contraindicação, né? Só que, como eu disse para vocês, ele é mais difícil de acontecer porque a maioria
das doenças, você nem tem células o suficiente para estar reinfundindo em si mesmo. E o transplante alogênico, já a gente tem algumas contraindicações. Por quê? Primeiro, idade. Os pacientes, para ser doador, hoje em dia, você tem que ter no máximo 35 anos. E evita-se doadores acima de 50 anos, porque com o envelhecimento, né, a gente tem uma capacidade reduzida das células troncos sanguíneas, tanto de regenerarem, então doadores jovens eles têm uma medula mais rica em célula tronco hematopoética, né, então isso garante que a gente tenha uma pega ali do enxerto melhor, mais chances, e também, além disso, né, a gente tem um processo de senescência ali, que limita também a proliferação celular. Então, essas células que tem, elas acabam se reproduzindo menos, gerando menos quantidade de células tronco hematopoéticas. Isso acontece ali, eu dei uma pesquisada que é principalmente por conta de encurtamento no telômero, sabe, durante a fase de divisão celular, então a gente tem os telômeros no cantinho, segurando ali os cromossomos. E aí a gente, com esse encurtamento, ele evita que o processo vá adiante, dando problema na divisão celular. E também a gente tem o problema de aumento de rejeição de medula, né, se o paciente já teve transplante prévio, além de comorbidades que você tem que ter uma atenção maior se o paciente teve comorbidades para você injetar, né? E aí não só sobre o passado do doador, mas também se você reincidir, né, ficar tendo vários transplantes, você tem que passar por quimioterapia ou radioterapia, que são processos que danificam e pode levar à falência do órgão. Então, não é recomendado fazer mais de uma vez por esse motivo também. E aí a gente tem 3 passos principais do transplante, né? Que é o pré-transplante, ou seja, os cuidados antes da infusão das células, o dia do transplante, onde vai ser essas células serão infundidas, e depois do transplante. Então, medicação, cuidados com infecções, até ter a pega da medula, ou também, no caso, rejeição, que a gente vai ver mais para frente, que pode ter um problema chamado de GVHD. Então, o primeiro passo ali do transplante, né, é passar pela fase de condicionamento, onde pacientes, principalmente que estão com tumores, precisam passar por quimioterapia ou radioterapia, né? Então, eles vão ser tratados ou com ciclofosfamida, que é intravenoso durante 2 dias, e ainda combinado isso com irradiação do corpo inteiro, porque a gente precisa ter a ablação de todas as células ali da maior quantidade de células possíveis do paciente, para a gente não ter rejeição. Ou também por busulfano, por via oral, né? E aí não precisa de radiação de corpo inteiro, só que é um medicamento mais forte ali, que pode ter... Ambos, na verdade, têm muitos efeitos colaterais, mas que o paciente precisa passar para ter a depressão dessas células. E aí, durante o dia do transplante, a gente tem a infusão, onde células saudáveis elas vão ser infundidas na corrente sanguínea do paciente, né, por meio do catéter venoso central. Então, basicamente uma transfusão de sangue. E aí a gente vai para o pós-transplante, onde a gente passa pela enxertia, né, que é esse processo de estar voltando as células estarem repovoando a medula, que acontece ali de 10 a 20 dias depois da infusão. Mas só como que acontece, né, essa infusão novamente? Quando a gente passa pelo processo de quimioterapia e radioterapia, a gente depleta essas células e aí a medula começa a liberar proteínas quimiotáticas, que são ali o CDF1 ou CXCL12, né, mais conhecido, e as células tronco hematopoéticas, elas possuem um ligante para essa proteína, que é o CXCR4. Então, isso vai acontecer através de quimiotaxia. Então, essas células são atraídas pela liberação de CDF1 e elas voltam ali para a medula. E a gente tem um outro fator, né, que é a rejeição do transplante.
Então, as células do doador injetadas já contêm células, linfócitos T maduros, que podem reconhecer, eles estão, as células do receptor, né? Então, as células do doador, a serem injetadas no receptor, vão reconhecer como algo estranho, e aí começam a atacar, que é o problema da GVHD, que a gente chama de doença do enxerto versus hospedeiro. A GVHD, ela é um problema, assim, dos maiores problemas do transplante, porque ela atinge entre 1 a 2 terços de quem faz, e ela é um pouco diferente do modelo de rejeição de órgãos sólidos. Por quê, né? Relembrando, em órgãos sólidos a gente tem principalmente reconhecimento direto do antígeno e apresentação indireta do antígeno. Primeiro, o reconhecimento direto, ele é basicamente a célula T do receptor reconhecer ele diretamente MHC do tipo 1 do doador e iniciar uma cascata de resposta, ali, principalmente mais citotóxica, mais aguda. Então, a gente vê principalmente a participação de células TCD8, que são células citotóxicas, ou também pode acontecer com as células TCD4, que orquestram ali resposta, mas em quantidade mais baixa. E a gente tem a apresentação indireta do antígeno, que é basicamente a célula dendrítica do receptor, de quem está recebendo, vai capturar e processar os antígenos do doador e apresentar como MHC de classe 2 para as células TCD4, que são as células T auxiliares, que vão orquestrar uma resposta. Então, ela recruta células B ou também células T citotóxicas, mas, enfim, acaba sendo uma resposta mais humoral. Então, a gente tem uma liberação maior de anticorpos, transformando ali numa rejeição mais crônica. Só que a GVHD, ela é o oposto disso, porque na GVHD é as células do doador que vão rejeitar o receptor, o que é extremamente complicado, porque as células T do doador, elas estão em um ambiente totalmente diferente, cercado ali por moléculas não reconhecidas, né? Então isso leva a uma resposta muito aguda, sem contar que o ambiente ele já está ali danificado, cheio de dump, porque o paciente passou pela irradiação, pela quimioterapia, então a gente já tem um ambiente ali com muitas citocinas pró-inflamatórias, então acaba tendo uma maior atividade ali das células apresentadoras de antígeno. E aí, como a gente está falando de células T circulantes que estão na corrente sanguínea, né, vai ser uma rejeição sistêmica. Então, fica uma coisa assim, um problema muito grande, porque a gente começa a ter rejeição em diversos órgãos: fígado, pele, intestino grosso, intestino delgado, olho, basicamente todos os órgãos, coração, tudo que vocês conseguirem pensar, a gente dá problema na GVHD. Então, é basicamente isso que eu falei. As células do doador vão ser transplantadas para o receptor e essas células do doador começam a rejeitar as células que estão nos tecidos desse receptor. Então, os órgãos principais que a gente vai ver é fígado, o intestino, né, pele. E a GVHD, ela acontece com uma frequência muito alta. Como eu disse, 40% dos receptores de irmãos com compatibilidade desenvolvem e 80% em receptores de enxertos ali que não tem parentesco, com índice de mortalidade também altíssimo. Então, entre 40% a 70% das pessoas que desenvolveram o GVHD acabam indo a óbito. E aí a GVHD pode ser dividida estratificada em 2 fatores diferentes. A GVHD aguda, com uma resposta imune direta ali, intensa, então principalmente gerado pelos linfócitos T maduros do doador. E a GVHD crônica, que tem uma maior participação de células TCD4. Então, células T auxiliares, igual eu falei, que vão reconhecer e vão ativar linfócitos B, tendo uma maior produção de autoanticorpos, anticorpos contra o próprio organismo, contra os próprios tecidos, e tendo uma ativação maior de fibroblastos, então gerando ali uma maior fibrose nos tecidos e etc. E aí eu trouxe para vocês aqui exemplos, né? A gente vai começar com uma onda de imagens um pouco fortes, então quem tem sensibilidade
Mas na GVHD aguda, eu trouxe uma primeira imagem para vocês, que vocês vão ver a aparência normal do trato gastrointestinal. Ele não, o autor é da Nature, é um artigo da Nature, ele não identifica especificamente qual parte do trato é, mas é principalmente intestino delgado e cólon, que a gente vai ver intestino grosso. E aí, na figura A, que a gente consegue ver a aparência normal depois do transplante de células-tronco, né? Então a gente vê um pouquinho ali de edema, mas ok, o paciente não desenvolveu ainda rejeição. Agora em B, a gente já começa a ver edema, com perda aqui da vascularização, a gente vê nitidamente. Aqui em C, a gente vê úlceras, né, profundas aqui, é nítido, com também área de necrose. Olha aqui, que é assim, é uma doença que em D a gente tem também a presença de placas brancas, né? O autor fala que é um processo de pneumatose intestinal. A gente observa também lesões eritematosas aqui, fica nítido por todo o trato gastrointestinal e também perda aqui de pregas circulares normais que deveria ter no intestino. Sem contar, né, que aí a gente passa para um outro problema que é a GVHD aguda na pele. Então, a gente observa que macroscopicamente, só que microscopicamente isso fica muito nítido, porque a gente tem um espessamento da camada epitelial, a gente tem a presença de queratinócitos apoptóticos aqui pelas células, e olha o tamanho desse infiltrado de células inflamatórias logo abaixo aqui do epitélio. Então, tem uma desorganização ali do tecido, da histologia da pele. Indo para a GVHD crônica, a gente vê principalmente problemas também de pele, né? Que a gente vê erupção, morfeia, ceratose pilar, só que muito associada a problemas da mucosa. Então, boca, também tecido gastrointestinal, mas olha que interessante, a gente vê erosões e úlceras orais na GVHD crônica. E aí, partindo para medicamento, né, a gente pode ter medicamentos profiláticos que vão evitar que desenvolva GVHD ou também medicamentos utilizados para tratamento depois que já desenvolveu. Os profiláticos a gente usa principalmente imunossupressores, né, que vão diminuir as ações das células transplantadas contra o paciente, como a ciclosporina ou tracolimo, ou também metotrexato com o micofenolato. E aí, como tratamento, a gente pode utilizar corticoides como principalmente metilprednisolona ou prednisona. Só que aí, a gente tem um fator que com a rejeição leve e controlada, leve e limitada, eu até coloquei aqui, que é importante para não ter o retorno de doenças, principalmente doenças tumorais, quando a gente tem um transplante por conta de tumores. Então, é o efeito que a gente fala de enxerto contra tumor, enxerto contra leucemia, que é basicamente os linfócitos que estão sendo doados ali, eles vão agredir as células doentes e vai levar a uma menor chance de recaída da doença, de voltar à doença. Então, meio que fica essa balança, né, do GVL, que é uma coisa positiva, para o GVHD em si, que acaba com o paciente. Então, obviamente, igual eu falei, rejeição leve e limitada, que é totalmente diferente do que a gente viu, que é o GVHD que destrói basicamente todos os órgãos do corpo, né? E eu trouxe para vocês alguns exemplos, mas a gente tem outros, como eu falei, a gente tem muito problema cardiovascular, que a professora Marina, por exemplo, da UFMG aqui também estuda muito, a gente tem problema de córnea, que afina a córnea, então traz diversos problemas de visão. É uma doença que, assim, acaba com tudo, principalmente por ser sistêmica, que é o que eu falei com vocês. E aí, né, estimulando, depois a gente vê que é uma doença horrorosa, como que a gente pode ajudar outras pessoas sendo doadores, né? É muito simples, é um processo muito simples. Então, basta ir no hemocentro da cidade, né,
de cada um, assinar um termo ali, coletar algumas amostras, alguns tubinhos, para fazer teste de compatibilidade com quem precisa, né? Ter um banco de dados, e aí é pronto, é muito simples. E esse processo, né, esse banco de dados, fica pelo REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, e é um procedimento que é muito simples, gente. Eu tive contato com uma pessoa da disciplina, da Bárbara, que fez a doação de medula. Eu tive contato com um doador, né, que conseguiu doar para duas crianças da França, e ele falou que é um procedimento que, assim, ele, da primeira vez, ele quase que não sentiu dor, então ele, segundo ele nem precisou tomar dipirona, não foi necessário. A segunda vez ele sentiu um pouquinho mais de dor, mas só com a dipirona já resolveu. E também eu tive contato com uma pessoa que fez a doação. Então, ó, que fez não, desculpa, que estava precisando da doação. Então, assim, a paciente estava muito mal, ela precisava, ela teve leucemia, já era uma senhora, então, assim, se vocês tiverem oportunidade, façam um cadastro, doem, porque salva vidas e já é muito difícil encontrar um doador. Então, quanto maior a possibilidade de doadores, mais fácil fica conseguir ajudar alguém. Muito obrigada. É, E é isso, gente. Muito obrigada mesmo por me ouvirem. Me desculpem novamente por estar fazendo esse seminário gravado, mas tenham uma boa tarde.